Olhem só, quem diria, a atual ministra das Relações Institucionais do governo Lula, Gleisi Hoffmann, processou o ministro Alexandre de Moraes. Veja com seus próprios olhos. Ela, Gleisi Hoffmann, fez uma representação para o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, contra ele, o ministro de Estado da Justiça, Alexandre de Moraes. A Gleisi Hoffmann imputou ao Alexandre de Moraes crime de responsabilidade, improbidade administrativa, crime do Código Penal. Olha aqui, disse na peça. Segunda, parada voluntária. É isso aí, né? A gente está divulgando aí para você o que está acontecendo, que a maioria das pessoas não fala, mas a gente está mostrando. Agora tem um babado aí que eu quero trazer para você. Dá uma olhada aí no Centro do Poder, essa notícia. Olha aí. O irmão do Eduardo Campos, desde ontem, começou a berrar. Ninguém está entendendo muito bem por quê. Gritando que o Eduardo Campos foi morto por profissionais do crime. Diz irmão de Eduardo Campos sobre acidente aéreo que tirou a vida do político nas eleições de 2014. Ele está afirmando, olha aí o que ele está dizendo, ele foi morto por profissionais do crime, diz irmão do Eduardo. O advogado Antônio Campos reafirmou nessa quinta, ontem, sua disposição de cobrar uma investigação conclusiva sobre o que aponta como fortes indícios de assassinato de seu irmão e ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que morreu na queda de um avião em Santos, quando era candidato de oposição à campanha de reeleição de Dilma Rousseff. O que aconteceu? Surgiu uma notícia aí que a Dilma Rousseff tinha mandado a ABIN colar no cara, que ele estava grampeado pela ABIN e que ele era um sério risco à reeleição da Dilma. Surgindo aí então essa conversa, né? Tá escrito aí, ó. Tá escrito aí esse negócio, né? Quando era candidato de oposição à campanha de reeleição da Dilma Rousseff, que é a presidente em 2014. E o cara tá berrando e gritando para todo mundo que os caras mataram ele, tá? E você vai perceber que a imprensa está repercutindo isso de ontem para hoje. Eu tô trazendo a notícia porque eu quero que você preste atenção, porque a gente olha a notícia e não olha o que a notícia está querendo dizer para você. E aqui no Desdobramento eu venho sempre para abrir os seus olhinhos e te mostrar que isso é um movimento, que alguém tá metendo essa parada no ventilador. E pro cara estar vindo a público afirmando isso é porque ele tem provas. Entendeu? É porque alguém deu provas para ele, porque até ontem ele estava com a boca fechada e não falava nada. Então a gente aqui do Desdobramento, que não é desmamado com garapa, nem você, nem eu, né? A gente não dorme de touca. Nós estamos olhando isso aqui com desconfiança, né? Por quê? Porque essa conversa sempre rolou, mas nunca ninguém falou nisso abertamente. E agora o cara vem, que é um advogado, afirmando que o cara foi morto por profissionais do crime. Eu pergunto pra você, como é que ele afirma agora e faz desde 2014 que eles estão com a boca fechada? Isso não causa em você uma curiosidade? Não? Você acha que é normal isso aí?
Depois de 9 anos o cara aparecer e falar, ó, escuta aqui, ó, eu vim aqui falar que os caras mataram meu irmão, mas por que não falou antes? Né? Por que ele não falou antes? Coincidência? Por que a Marina Silva não subiu no avião? Ela sabia que os caras iam matar ele? É uma pergunta que eu tô fazendo. Por que a Marina Silva, que iria viajar com ele no avião, foi na porta do avião, recebeu uma ligação telefônica e desceu? Você sabia disso? Por quê, irmão? Hã? Por quê? Né? Então agora essa notícia vai voltar. Por que tá voltando? É isso aí que você tem que perguntar. Quem é que está fornecendo dossiês para quem? Para que os caras possam vir a público e começar a berrar desse jeito, dando a entender que alguém mandou o cara, né, pro esquisito. Então quando você começa a pensar, você começa a entender que tem gente mexendo em coisas que estavam escondidas para que elas viessem à tona, né? Agora você vai lembrar que alguém avisou você que isso iria acontecer. Você se lembra? Que um programa de um determinado pastor há um tempo atrás disse para você que o negócio do Eduardo Campos ia vir à tona. Você não lembra? Eu disse de 2, 3 do Eduardo Campos, do Teoriza Vasque e do Celso Daniel. Lembra que eu falei pra vocês? Eu falei, escute aqui que eu tô falando pra você, ó. Esses troços vai pular pra cima. Os caras vão começar a chutar os defuntos. Lembra que eu disse pra vocês? E você vai ver esses defuntos andando na rua aí. Vai voltar. Faz quanto tempo que eu falei isso aqui pra vocês? É só pra lembrar você que o desdobramento não erra nunca. Eu falei pra vocês que os americanos estavam andando no Brasil correndo atrás dos troços. Lembra que eu falei? E que eles iam meter essas paradas no ventilador. Lembra que eu disse pra vocês isso aqui? O FBI tá andando no Brasil, tá uma converseira aí, que eles estão levantando o negócio do Celso Daniel, do Teoriza Vasque, do Eduardo Campos, os 3 mais famosos. E os caras estão correndo atrás e vai aparecer a verdade, vai aparecer. Lembra? Eu falei isso aqui pra vocês. Não falei? Se eu não falei, você fala, pastor, você é mentiroso, você não falou nada disso. Pode falar aí. Eu não falei pra você que isso aqui ia acontecer? Então eu só tô te lembrando que quando eu falo as coisas pra você, que eu sei que eu tô falando, irmão. Eu sei o que eu tô falando. E esse aqui é só o primeiro. Vai pro lado do Teoriza Vasque, vai pro lado do Celso Daniel. Escute o que eu tô te falando. E vai aparecer quem fez. Que todo mundo sabe que não foi acidente. Só que ninguém pode provar. Não podia. Né? Por que tem várias, em alguns desses que morreram aí, tem 4 ou 5 perícias cadavéricas. Porque a primeira não foi boa, fez a segunda, terceira, quarta. Por quê? Trocou o médico, perito que fez, não deu boa, daí trocou, não deu boa. Daí, por quê? Acha que todo mundo é desmamado com garapa. Os caras acham. Né? Só que agora, quem levantou a parada foi os americanos, irmão. E vou dizer pra você, esse moço aqui, ó, tá vindo no jornal pra trazer essa história, é porque o negócio já tá derrubado. Escute o que eu tô falando pra você. É porque essa história já tem começo, meio e fim. Entendeu? É porque essa história já tem começo, meio e fim. Escute o que eu tô te falando. Ok? Já tem. E vai vir à tona. Não. Irmão. E vai vir à tona. Isso aí é só o começo, irmão. Isso é só a ponta da corda. Vão puxar essa corda aí. Entendeu? Isso é o comecinho só. Os caras estão começando a soltar devagarzinho. Entendeu? Soltar devagarzinho.
E nós vamos, eu falei pra você, nós vamos ver isso no jornal. Eu falei isso pra você faz tempo já. Todo mundo diz que, pastor mentiroso, fica contando história, só conta história, não acontece nada. Olha aí, ó. Cadê os imbecis que falaram isso? Tá aí, eu tô mostrando essa notícia pra lembrar você de quanto tempo atrás eu falei que isso aqui ia acontecer. Entendeu? E vai aparecer. Eu tô falando aqui. Vai aparecer, irmão. Vai aparecer tudo. Nós vamos ver tudo. Tá? Vai aparecer tudo. Vamos ver. Vamos pra frente, Thiago. Vamos caminhar aí. Tá? Vamos saber de tudo isso aí. Olha a outra aqui, irmão. Tem mais uma, ó. Espionagem. Escute isso aqui. Reforça a suspeita de que Eduardo Campos pode ter sido vítima de um atentado. Caiu como uma bomba a revelação do presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro, Carlos Siqueira, de que a então presidente Dilma Rousseff mandou os arapongas da Agência Brasileira de Inteligência espionar o governo de Pernambuco, Eduardo Campos, que era uma clara ameaça à sua reeleição. Nessa época, o jatinho de Campos caiu em Santos e o matou. A bomba fez ressurgir antigas suspeitas de que não teria sido acidente, sim um atentado. E eu vou falar mais para você, escuta o que eu vou falar. Escuta aqui que eu vou falar para você dessa história aí. Vai aparecer uma história de uma coisa que o piloto comeu. Você quer apostar comigo? Você quer apostar? Ou bebeu. Ou ele comeu, ou ele bebeu. Porque tem um vento soprando aí, soprando que o piloto morreu envenenado. Envenenado. E não é só ele, tem outro piloto aí que morreu envenenado também. Envenenado, irmão. Que quando o avião caiu, o cara tava morto já. Entendeu? Envenenado. E não é só esse piloto aí, tem mais um também. Já tô dando a letra pra você aqui, porque eu já sei dessa história. Entendeu? Envenenado. Escutem o que eu tô falando pra vocês aí. Certo, irmão? Quando surgir aí, vocês vão ver quantos atestados de óbito foram feitos diferentes do piloto. Que trocou médico, daí trocou legista de novo, e do Teoriza Vaz, que é a mesma coisa. Mesma coisa, trocou de novo, o cara começou a passar mal no ar, deu um não sei o que no cara e pão. Envenenado. Escute o que eu tô falando pra vocês. Irmão, que nós não fomos desmamados com garapa não, irmão. Ninguém aqui foi desmamado com garapa. Entendeu? Vocês não viram nada ainda do que vai explodir. Não viram nada ainda. Nada do que vai explodir. Você não sabe de nada ainda. Você vai, deixa chegar segunda-feira, vocês vão ver as notícias que vão começar a aparecer, as coisas que vão começar a chegar. Deixa chegar para passar junho, vocês vão ver só. Vamos para frente. Alerta News 24. Suprema Corte dos Estados Unidos apoia Trump e permite que ele retire a liberdade condicional humanitária de 500 mil de imigrantes. O Trump está numa luta lá, né? Contra os juízes ideologicamente alinhados com a esquerda, né? Assembleianos de Valor, Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos perde mais de 1 milhão de membros após abraçar o progressismo. Isso aí é só ladeira abaixo, né? Vamos para os ventos aí, irmão, que eu quero trazer os ventos para você, se me permitir. Vamos para os ventos, eu tô meio perdido aqui, mas eu já me achei. Vento 1. Deixa depois eu terminar o vento que eu faço. Só me lembre daí. Vento 1, secretária. Em uma conversa particular, a alta cúpula vazou que a família dona da rede lixo está no alvo de Nárnia do Norte. Dá tua risada aí. Segundo membros e contatos que estão em Nárnia do Norte, a empresa Rede Lixo não só ajudou a implantar o regime sócio da lista, coordenado pelo Macaco Negro,
como teve contatos com o próprio reinado do Velhinho do Norte, intermediado pelo próprio Bandaide. Você sabia que a Rede Lixo recebeu milho do Bandaide? Eu sabia. Macaco Negro tem anexo direto com a Rede Esgoto, com redatores e animadores que nos últimos 3 anos movimentaram quantias consideráveis de milhos em seus baldes particulares. Você sabia que a gordinha da Rede Lixo estava mexendo um monte de lixo nos seus baldes? De milho, perdão, nos seus baldes? A gordinha, sabe a gordinha da Rede Lixo? Que bancava todo mundo, batia no peito. Eu tenho uma informação. Sabe a gordinha? A gordinha vai levar, irmão, uma esporada do Rubi. Você sabia disso aí, irmão? E não é só ela. Parece que o Toner também vai levar uma, irmão. Não vai mais ver o Mickey. E vão trancar os baldes de milho de todo mundo, irmão. Essa aí é uma notícia extraordinária de Nárnia pra você. Extraordinária de Nárnia pra você, irmão. Que vai ser magnetizado toda a turma da Rede Lixo. Você sabe por que o dono da Rede Lixo comprou aquele latão de 1 bilhão de milhos? Você sabe? Agora você entendeu por que ele comprou um latão, né, de 1 bilhão de milhos, o dono da Rede Lixo? Você entendeu agora por que ele comprou aquilo? Porque ele sabia que os milho dele ia ser trancado pelo loirão. Ele já recebeu o bizu, que os caras iam trancar. Aí ele pegou o milho e comprou aquele latão enorme de 1 bilhão de milho. Entendeu agora? Para tirar seus milho, que ninguém entendeu, né? Nossa, mas por que o cara vai comprar um troço de 1 bilhão? Para tirar o milho, para não ser trancado o seu balde. Aquele milho não ficar no balde trancado. Entendeu? Irmão. Aqui o mundo não vira, ele capota. Entendeu? Aqui o mundo não vira, a Nárnia não vira, capota. Irmão. Tem mais? Hoje, sexta-feira, nós vamos fechar com chave de ouro hoje. Tem mais. Escute isso aqui. Olhem só, quem diria, a atual ministra das Relações Institucionais do governo Lula, Gleisi Hoffmann, processou o ministro Alexandre de Moraes. Veja com seus próprios olhos. Ela, Gleisi Hoffmann, fez uma representação para o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, contra ele, o ministro de Estado da Justiça, Alexandre de Moraes. A Gleisi Hoffmann imputou ao Alexandre de Moraes crime de responsabilidade, improbidade administrativa, crime do Código Penal. Olha aqui. Disse na peça, como amplamente divulgado pelos inúmeros órgãos de imprensa, as declarações feitas pelo Alexandre de Moraes sobre a Operação Lava Jato geram fundadas suspeitas sobre seu prévio conhecimento de desdobramentos. Disse que esta semana vai ter mais, disse o ministro da Justiça sobre a Lava Jato. Durante comício em Ribeirão Preto, Alexandre de Moraes revelou saber da nova fase. A declaração do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, durante comício do candidato à prefeitura de Ribeirão Preto, do PSDB, antecipando a realização de nova fase da Operação Lava Jato esta semana. Repercutiu, olha só, disse, teve a semana passada e esta semana vai ter mais, disse o ministro. Quando vocês virem esta semana, vão se lembrar de mim. Alexandre de Moraes, então, segundo a Gleisi, teria praticado o crime do artigo 325 do Código Penal, violação de sigilo funcional. Gleisi disse ainda que o ministro teria praticado improbidade administrativa do artigo 11, inciso 1, praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento. Inciso 3, revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições. Olhem só isso daqui. Para a Gleisi, a conduta do senhor ministro, antes de tudo, causa embaraços às investigações, por colocar sobre elas fortes suspeitas sobre sua atuação.
acometida por grave suspeita de violação de sigilo funcional. Nossa, imagine agora o que a Glaze tem pensado sobre os processos da chamada trama golpista, em que o juiz é o investigador, é a vítima, é o acusador, é o juiz, né? O que ela tem pensado disso nesse momento? Aí, imputou ainda o mais grave deles, crime de responsabilidade, que é a perda do cargo público e a inabilitação para o exercer por 8 anos. São crimes de responsabilidade contra a probidade da administração. Artigo 7º. Proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. A Glaze acusou o ministro Alexandre de Moraes de agir com incompatibilidade à dignidade, à honra e o decoro do cargo de ministro da Justiça. E para fechar com a cereja do bolo, a Glaze pediu o afastamento cautelar do ministro da pasta de ministro da Justiça. Olha só, artigo 319 do Código de Processo Penal. A Glaze pediu a aplicação de uma medida cautelar restritiva da liberdade contra o ministro Alexandre de Moraes. São medidas cautelares diversas da prisão. A suspensão do exercício da função pública. A Glaze pediu uma medida cautelar restritiva da liberdade, como é, por exemplo, a prisão preventiva, que é uma medida cautelar restritiva da liberdade. Essas do artigo 319 são as chamadas medidas cautelares restritivas da liberdade diversas da prisão. Por exemplo, tornozeleira eletrônica, proibição de frequentar determinados locais, proibição de falar com determinadas pessoas e, no caso do agente público, suspensão do exercício da função pública. Glaze imputou crime ao Alexandre de Moraes e pediu seu afastamento cautelar do cargo. A medida visa acautelar a lisura e imparcialidade das investigações. Em 2016, que é essa peça, a Glaze já estava preocupada com a imparcialidade do ministro Alexandre de Moraes. Cadê essa Glaze? Glaze, cadê você? Cadê você? Por todo exposto, roga-se que tome todas as providências necessárias no sentido de assegurar a apuração de todas as condutas criminosas aqui apontadas. Caramba, não pode chamar o Lula de ladrão, não pode chamar o Lula de descondenado. O Daniel Silveira está preso por suas palavras, mas a Glaze pode chamar o ministro Alexandre de Moraes de criminoso, que é o que está nessa peça. Isso aqui é real, essa peça não é fake. A ministra Glaze Hoffmann imputou esses crimes ao ministro Alexandre de Moraes, questionou sua imparcialidade, o chamou de criminoso. Como o mundo dá voltas, né? Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado, deixo aqui um grande e forte abraço a todos.